Bom dia, vamos aqui fazer a entrevista com Rafael Bruxelas, candidato da Aliança PT, PCdoB e PDT em Franca. Eu acho que é importante a gente lembrar que o Jornalistas Livres está fazendo uma cobertura bastante plural nessa eleição, estamos ouvindo as várias correntes da esquerda, de maneira bem ampla, e estamos aí, né, tentando mostrar algumas coisas que a grande mídia não quer mostrar. Primeiro, a unidade, né? E segundo, a importância da renovação dos quadros, né? E Franca é um exemplo disso. Eu estive ano passado aí, pude conhecer o Bruxelas, né? Por atividades de trabalho, e me pareceu bastante interessante apresentar um pouco a sua candidatura. Eu vou pedir para o Bruxelas se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dele. Emílio, primeiro, muito obrigado pelo convite. Já quero agradecer os Jornalistas Livres também por esse convite, por esse espaço, vocês que sempre contribuíram muito para o diálogo, sobretudo no campo progressista, dentro da esquerda, que é algo importante. É um prazer para mim estar aqui. Eu sou Bruxelas, eu tenho 27 anos de idade, minha formação é na área de educação física, e eu tenho uma empresa de consultoria tanto para iniciativa privada quanto para o setor público, onde eu tive a oportunidade de prestar consultorias para ONGs do terceiro setor, para prefeituras do estado de São Paulo, e também na iniciativa privada, onde eu trabalhei muito com tecnologia e qualidade de vida. Tive a oportunidade de trabalhar em Brasília, com um grupo de alemães, e lá coordenei a expansão da primeira regional no Brasil de eletroestimulação. Nós éramos 35 profissionais de educação física, e eu estava como diretor regional. Em 2016, eu fui candidato a vereador aqui na cidade de Franca, fomos o segundo candidato mais votado do PT, e nós, num momento de dificuldade, né, para toda a esquerda no Brasil, né, e nós construímos aí o primeiro plano de legislatura, que seria como um plano de governo, mas para a Câmara dos Vereadores. Isso foi um documento importante, foi uma iniciativa pioneira aqui no município, foi importante para despolemizar um pouco e fazer com que as pessoas nos escutassem novamente e vissem porque que a gente tinha que estar lá na Câmara por conta dos melhores projetos que a gente tinha para a cidade, né? E aí, nesse ano, eu estou como candidato a prefeito. Nós tivemos uma ampla renovação na Câmara dos Vereadores da cidade de Franca, em termos de quadro. Tivemos um prefeito que nunca foi prefeito na cidade, mas percebemos que não se tratava só de renovar as pessoas, se tratava também de uma renovação de projetos. E não tinha aqui na cidade de Franca, assim como hoje não tem, por parte do campo que governa a cidade, uma percepção de apresentar projetos que atendam às expectativas da população, de apresentar também projetos técnicos, né? E nós entramos aí com essa incumbência e estamos trabalhando a campanha nesse sentido aqui em Franca. Então, eu queria que você contasse um pouco a trajetória do PT em Franca, rapidamente, né? Não dá para contar com todos os detalhes, mas ele já governou a cidade e tal, e contar também um pouquinho de como que foi a costura para a sua candidatura, que é uma renovação do PT em Franca, e também como que se costurou a aliança com o PDT e com o PCdoB, porque Legal. também esse é um ponto importante. Sim, o PT aqui é um partido que tem bastante história, né? O PT sempre esteve, desde a fundação do PT em Franca, ele sempre esteve na Câmara dos Vereadores. Nós elegemos 2 vezes o prefeito na cidade, que foi Gilmar Dominici, e em 2016 foi o único ano que nós não tivemos nenhum representante na Câmara, né? E aí nós passamos um processo interno, né, onde construímos um planejamento na cidade, onde o principal foco do partido aqui era construir uma frente progressista na cidade. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era voltar a ser referência em políticas públicas em Franca. E o terceiro ponto era voltar a ter uma viabilidade eleitoral. Nós percebemos que todos os outros partidos continuaram lançando os mesmos quadros, lançando ex-prefeito, ou pessoas que já disputaram a cadeira, como
vice-candidato a prefeito, ou vereadores da cidade, ou até mesmo o prefeito da cidade. Então, o PT apostou num processo de renovação aqui na cidade de Franca, e achavam que esse era o melhor caminho aí, já que, no geral, a população da cidade está muito cansada de todos os quadros políticos tradicionais que nós temos aqui na cidade, independente de partido ou de ideologia. A população está rejeitando esses quadros, né? Então, lançamos essa candidatura representada pelo meu nome, uma candidatura nova que vem para oxigenar, né, e que coloca uma pedra nessa ideia de que também o PT é um partido que não faz autocrítica, que se é que a gente pode falar isso, em Franca foi o único partido que fez esse movimento de renovação para atender as expectativas da nossa população. Importante isso, muito importante esse movimento. Mas agora vamos falar um pouquinho começar a falar um pouquinho sobre um pouco o plano de governo de vocês, o que vocês estão pretendendo fazer. Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, claro que é uma eleição municipal, mas nós temos um desgoverno federal e toda uma situação estadual também que pesam sobre as eleições municipais, né? O Brasil atravessa uma grave crise política, econômica e social que foi agravada com a pandemia. Como a gestão municipal pode ser um contraponto ao cenário de acirramento social e fortalecer os princípios democráticos, a diversidade e o respeito aos direitos humanos? Como impulsionar políticas antirracistas nos municípios e fortalecer a luta contra o racismo estrutural? Também, se você quiser falar sobre a questão da mulher também, que é um ponto muito importante de políticas para as mulheres, visto que cresceu muito a violência contra elas na pandemia. Por favor, professor. Emílio, você tinha me perguntado sobre a questão da coligação, eu acabei não respondendo. Se Pode me permitir, agora, tá bom, perfeito. Bom, o que nós pensamos aqui para construir essa coligação? O PT nunca teve junto com o PDT na história de Franca, né? Nós nunca conseguimos estar junto com o PDT. Então, nós fizemos um amplo diálogo. O primeiro partido que nós conversamos foi o PDT, e fomos conversamos com o PSB, conversamos com o PSOL, conversamos com o PCdoB, e queríamos mesmo criar uma frente com todos esses partidos, né? E aí, o PDT foi um partido que também tinha essa visão, né? É claro que tinha aquela dificuldade de quem que vai ser o nome, que vai ser a cabeça de chapa, e nós entramos numa linha de que assim, um nome que melhor representa o projeto. E quando chegamos lá em meados de agosto, né, o PDT tinha um candidato a prefeito, né, mas percebendo o projeto que a gente estava apresentando para a cidade, o nosso plano de governo, como que a gente conhecia aquele plano, até porque estávamos na construção dele, o PDT teve um gesto muito bonito aqui para nós, né, que foi muito bacana, que foi de retirar essa candidatura para compor. E hoje o meu vice é o professor Marinho. O professor Marinho Procópio, ele é o único negro na disputa majoritária da cidade de Franca. É uma pessoa que saiu de catador de papel para virar um dos fundadores das oficinas de metal mecânica do Senai daqui de Franca, trouxe o Senai para Franca, né? Esteve na equipe, e uma pessoa que coordenou também a ESAC na cidade de Franca, que é uma instituição de jovens que tem um amplo trabalho contra o racismo, tem um amplo trabalho no movimento negro, né? Então, aí a gente já chega até na outra pergunta, né? Com relação à questão do que está acontecendo no país, eu acho, Emílio, que o melhor caminho para nós é trabalhar uma lógica de uma cidade mais comunidade. Por que eu digo isso? Esse, inclusive, é o nosso plano de governo, ele se chama Cidade Comunidade. Hoje as pessoas estão não querem escutar ninguém, não querem conversar mais com ninguém, as pessoas estão chegando, apontando o dedo na cara, julgando, e o caminho para isso eu não acho que é o enfrentamento na mesma moeda, eu acho que o caminho é construir uma lógica de uma cidade mais fraterna, de uma cidade que escuta mais, e aí, por meio, já trazendo para a questão prática, eu acho que como que a gente faz isso? Trabalhando principalmente as questões de lazer, as questões de qualidade de vida, as questões de cultura, a ocupação dos espaços públicos. Franca está passando por um processo aqui de distanciamento social, de despovoamento do centro da cidade, cada vez mais as pessoas mais humildes estão afastadas da cidade, sem acesso a
a cidade tem um crescimento horizontal muito grande, então as pessoas estão sem acesso à creche, sem acesso às unidades de saúde, sem acesso a áreas de lazer, e da mesma forma, a população mais rica da cidade está cada vez mais afastada dos seus condomínios. Então, nós estamos vivenciando cada vez mais uma cidade fantasma. E eu acho que o caminho para isso é a gente voltar a aglutinar essas pessoas, ter um adensamento da cidade, com agendas integradas com os movimentos de cultura, os movimentos sociais que nós temos na cidade. Nós temos oficinas de tambor aqui, temos maracatu, temos hip hop, temos artistas, temos pessoal da dança. Então, trazer isso para o centro da cidade, integrado numa política em que você também traga uma feira gastronômica, em que você também traga o pessoal do artesanato, para você fazer a cidade pulsar. Franca é uma cidade que tem muita capacidade para isso, sobretudo do ponto de vista turístico, né? Ela é uma cidade que, no seu entorno, em termos de belezas naturais, é muito bacana, tem infraestrutura para receber a demanda, tem a questão gastronômica, que é ótima, é a cidade do calçado, é a cidade do basquete. Então, o que precisa? Integrar tudo isso, e eu acho que essa é a melhor forma de romper com essa lógica do ódio. E é nesse sentido que a nossa candidatura se coloca aqui na cidade de Franca. Uma candidatura do diálogo, uma candidatura de escutar. É claro que nós não vamos deixar de falar aquilo que é verdade, não vamos deixar de combater as mentiras, mas com um olhar focado nas propostas, com um olhar focado no futuro, naquilo que é melhor para a nossa população. Do ponto de vista da questão do racismo, eu acho que você colocou um ponto importante, né? Eu falei do professor Marinho, que é uma pessoa que tem uma trajetória muito legal na cidade de Franca, né? Eu acho que um dos pontos passa pela valorização dos quadros políticos e da representatividade em termos dos quadros, né? Nós temos aí uma chapa de vereadores bastante representativa em Franca, com várias lideranças do movimento negro. Eu acho que esse é um ponto. O segundo aspecto, que aí você coloca da questão estrutural, e eu acho que isso é importante, e por isso, do ponto de vista dos direitos humanos no geral, a gente está trabalhando isso não como uma política pública segmentada por nichos, embora a gente tenha as propostas, mas como uma política que norteia todo o programa de governo. Então, assim, não se trata de fazer políticas específicas, mas em todas as políticas você pensar essa questão do recorte para garantir segurança, para garantir justiça em todas as esferas da sociedade. Então, essa é a nossa linha. E aí, no caso do movimento negro na cidade de Franca, da população negra, nós temos um problema que é a falta de dados, inclusive. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer um censo na cidade. O IBGE, a última informação, é que nós temos 7% de negros em Franca, mas é uma informação completamente imprecisa, né? Você conhece a cidade, você vê que nós estamos com 30, 40, 50, eu acho, por cento, tranquilamente, né? Então, existe uma falha na identificação da população negra. Eu acho que isso é importante a gente identificar para a gente saber de quantas pessoas nós estamos falando na cidade, onde que estão essas pessoas, para você conseguir pensar políticas públicas realmente a partir dos dados que você tem. E os dados são bons para nós, assim, do ponto de vista são bons para nós, para a esquerda, utilizar os dados. Porque os dados são realmente, do ponto de vista prático, são horríveis, né? E não só, eu digo em todas as esferas. Então, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos aprimorar e utilizar para a tomada de decisão, né? E aqui em Franca, essa é uma situação que a gente está no escuro, né? E acho que, assim, um outro ponto que pode ser feito, que acho que é importante, que entra nessa lógica de uma cidade mais comunitária, é incluir também o ensino da história afro-brasileira, africana, na rede municipal aqui, né? Nós não temos isso na cidade de Franca. Eu acho que esse seria um ponto importante para a gente ir combatendo o racismo também. Obrigado, Bruxelas. Vamos falar um pouquinho sobre os investimentos municipais, porque eles são importantes para fazer obras e gerar empregos na cidade, né? E também, que medidas que as prefeituras podem fazer para ativar a economia, para ampliar investimentos, e se vocês pretendem investir em economia solidária. À vontade. Legal, Emílio, eu acho que essa pergunta é importante, né? Franca hoje tem um número de desemprego muito alto. A gente tem visitado as fábricas na cidade aqui,
e as pessoas, tem mais gente na fila da Caixa Econômica Federal esperando pelo auxílio emergencial do que na porta das fábricas trabalhando. Então, a cidade está realmente se tornando uma cidade fantasma e nós precisamos combater isso, apesar de ter um ponto específico na cidade de Franca, em que nós temos uma arrecadação relativamente baixa. Então, é importante entender aí e utilizar de forma da melhor forma possível os recursos que a gente tem. E aí, o que nós pensamos? O primeiro ponto é a gente utilizar estrategicamente o poder de compra da prefeitura para a geração de emprego e renda. E aí, para fortalecimento de micro e pequenos empresários na cidade. Por que eu digo isso? Franca gastou em 2018 187 milhões de reais com despesas como a frota de carros da prefeitura, como a merenda escolar, como bolsas, sapatos para alunos da rede pública. E essas empresas que geralmente que foram beneficiadas e que prestaram esse serviço, na sua grande maioria são empresas de fora da cidade de Franca. Então o recurso não fica na cidade de Franca, o recurso vai embora e a gente fortalece grandes empresas que não têm interesse em desenvolver a economia local. Então, existem formas da gente, por meio da Lei 8666, da gente utilizar, fazer essas licitações de forma a gerar, a fortalecer mais a economia local da nossa cidade. Aí, Chico, como? Assim, nós temos micro, pequenos produtores de alimentos aqui, de verduras, de frango na cidade de Franca. Não faz sentido a gente estar contratando, sei lá, a Sadia, por exemplo, para entregar frango na merenda escolar, se nós podemos contratar esses pequenos e micro produtores da cidade de Franca. Isso é totalmente possível. Existem artigos com dispensa de licitação, existem artigos com credenciamento dos micro e pequenos produtores aqui na cidade de Franca. Então, uma das coisas é injetar esse recurso do poder de compra da prefeitura. Nós não vamos conseguir colocar todo, esses 187 milhões, mas 100 milhões, 120 milhões, é perfeitamente possível para fazer a economia local girar por meio desses artigos e das leis que a gente conhece que é possível a gente estar executando nesse sentido, né? Um dinheiro que já vai ser gasto e que você consegue colocar aí nessa questão. Um outro ponto, e aí nós estamos com uma proposta interessante, que é a criação de um aplicativo de corridas aqui da própria Prefeitura de Franca. Nós temos aí, Franca, em 2019, nós já tínhamos 6 mil Ubers, motoristas de aplicativo. Com a pandemia isso aumentou e muito, estima-se que temos 13 a 15 mil motoristas de aplicativo, e a Uber, a 99 Pop, todas essas empresas, no geral, cobram uma taxa de 18% a 30% da corrida. Então, assim, além disso, o motorista ainda tem que pagar gasolina, ainda tem que pagar a manutenção do carro. A prefeitura não tem a necessidade de ter esse lucro, ela tem a necessidade de ter um bom sistema, um bom software que funcione com qualidade, de ter uma equipe capacitada de TI, já tem hoje uma equipe de TI. Então, o que nós pensamos? Em montar esse aplicativo, que seria coisa de 80, 100 mil reais para os cofres públicos aqui na cidade de Franca, que não é um impacto muito pequeno, e a gente ter uma taxa apenas para garantir que o sistema funcione adequadamente, né? Seria uma taxa de 5% a 7%, todo o restante aí é repassado para essas famílias. E, por fim, esse outro ponto que é extremamente importante, que é o fortalecimento das associações de bairro, das cooperativas que nós temos no município de Franca. Nós temos aqui a cooperativa de catadores, cooperativa que faz a coleta de lixo na cidade, mas que, infelizmente, está sucateada, né, e que poderia ter um pouco mais de infraestrutura. Eles fazem um trabalho importante para a cidade de Franca, mas fazem com muita dificuldade por conta da estrutura que tem. Eu acho que essas são alternativas viáveis também, que a gente pode ir trabalhando com lógicas micro em vários espaços da cidade. Isso vai funcionando e vai fazendo a economia girar. Então, esse é um pouco das nossas ideias aí para a questão do emprego, da renda na cidade de Franca. Então, agora vamos falar sobre um outro ponto também bastante importante, que é a questão de como melhorar a mobilidade urbana. Nós estamos com esse problema em várias cidades do Brasil. E como é que vocês também pretendem melhorar a infraestrutura das cidades, especialmente a questão do asfalto, que é também temas de sempre muita reclamação. Legal, Emílio. Isso aqui em Franca, assim como várias cidades aí do Brasil, né?
existe um monopólio muito forte do transporte público, né? Nós estamos aí há 60 anos com a mesma empresa, que é a São José, que é uma empresa que presta um trabalho ruim, é uma empresa que tem muitas reclamações da população, é uma empresa que não cumpre os contratos que firma, mas é uma empresa que é monopólio e que, por conta disso, faz as coisas do jeito que quer. A primeira coisa que nós queremos fazer é quebrar esse monopólio na cidade de Franca. O prefeito aqui atual fez uma renovação de contrato por 10 anos, um contrato sem licitação, cheio de irregularidades, um contrato que não está sendo cumprido também, um contrato que tem irregularidades suficientes para ser revogado. Então, a primeira coisa que nós queremos fazer é enviar esse contrato para o Tribunal de Contas do Estado, avaliar, ver as irregularidades, revogar esse contrato, fazer uma licitação na cidade de Franca, garantindo que seja no mínimo 2 empresas que prestem o serviço e que elas não possam ser do mesmo grupo econômico. Acho que isso é a primeira coisa para a gente poder ter um pouco mais de dimensão do que é o transporte público na cidade, porque com esse monopólio a São José é uma caixa preta, que você não sabe como que é definido o preço da tarifa da passagem, você não sabe como que é definido se vai ter cobrador, se não vai, fica à mercê da empresa. Esse ano mesmo eles fizeram uma chantagem aqui na população, disseram que iam embora se não recebesse, além do contrato, um subsídio de 1,2 milhões de reais, isso em meio à pandemia. Falaram que ia retirar a frota e ir para Campinas, né? Já com o contrato assinado. Então, é uma situação muito difícil o monopólio que tem na cidade. Eu acho que o primeiro ponto é quebrar esse monopólio, e tem como fazer. O segundo é implementar um plano de mobilidade urbana, né? Isso já é uma lei complementar federal. A cidade de Franca não tem um plano de mobilidade urbana aprovado. Existe uma associação de ciclistas aqui, que é a Ciclofran, que eles prepararam esse plano. Seria uma construção, tem várias outras questões, mas em termos de infraestrutura, construção de uma malha cicloviária aí, de um anel cicloviário, que teria 95 quilômetros. Hoje a cidade de Franca tem apenas 3 ciclovias, que não tem integração nenhuma, que tem insegurança nos cruzamentos, não tem rampa de acesso. Então, esse pessoal pensou bastante e elaborou esse documento, e nós partimos do pressuposto aqui de que quem conhece a política pública na prática são aquelas pessoas que vivem isso. Então, vamos aderir esse programa deles. Queremos ter um engenheiro de trânsito à frente da prefeitura, porque achamos que trânsito é uma questão séria e não tem sido trabalhada com devido respeito, né? Quem define se a mão vai para a direita, se vai para a esquerda, se muda é o prefeito. Se coloca uma lombada aqui, é porque um morador pediu, e a gente sabe que as coisas não são assim. Hoje, Franca é a 5ª cidade que mais mata no estado de São Paulo, proporcionalmente no trânsito. Então, é uma coisa importante da gente cuidar. Por fim, a questão do asfalto tem sido entendido na cidade de Franca como uma questão de investimento, ou seja, a cada 10, 15, 20 anos, você vem, faz uma concessão com uma grande empresa. Na última foi com a Sabesp, pega 30 milhões de reais e recapeia a cidade inteira. E aí nós estamos tendo um problema a cada 10, 15 anos aí. E, na verdade, tem um outro ponto, que é a qualidade do asfalto, porque aqui em Franca é praticamente uma casca de ovo, né? Então, eles asfaltam a cidade e daqui 10 anos, quando chega o mandato do outro prefeito, se não tiver concessão para fazer, não tem o que fazer. A gente entende o problema do asfalto como uma questão de manutenção, até porque praticamente a cidade inteira aqui já está asfaltada, né? O que precisa é recapeamento, né? Então não dá para deixar a bomba estourar, tem que ir recapeando, gasta-se um pouco mais a curto prazo, mas a longo prazo você gasta menos e mantém sempre o asfalto com uma qualidade. E queremos remodelar também a Indef, que é a empresa pública na cidade de Franca, que cuida, em geral, da malha viária, para trabalhar também com tecnologia, entender se aquele asfalto é de qualidade, se a empresa está cumprindo o papel mesmo ou não, se está correto o contrato, se ela está fazendo o que tem que fazer, para que a gente não corra esses riscos aí de ter esses asfaltos sem qualidade. Daqui 8, 9 anos tem um grande problema nesse sentido, que é o que está acontecendo hoje na cidade de Franca. Então, Bruxelas, vamos falar um pouquinho aqui também sobre como é que você avalia a gestão da Prefeitura de Franca no combate à pandemia de Covid, e já aproveitando, como você também avalia a área de saúde e que medidas você pretende fazer para melhorar as políticas públicas nessa área. Perfeito, Emílio. Olha, a Prefeitura, no combate ao Covid,
foi muito displicente, assim. Nós fizemos um trabalho árduo há 6 meses atrás, alertando o que ia acontecer. Nós tínhamos 20 casos na cidade e a gente disse que chegaria a 5, 6 mil, que teria superlotação dos leitos. Entrei com uma ação popular na Vara da Fazenda em Franca, solicitando que a prefeitura fizesse testagem em massa, barreiras sanitárias nas fronteiras da cidade, que a Anhanguera, a gente fez um estudo, e a Anhanguera é a rodovia que mais circulava o vírus no país, então colocar essas barreiras sanitárias, distribuição de máscaras, equipamentos de proteção individuais, tanto para a população, mas principalmente para os funcionários da saúde. Foi uma das cidades que mais morreu funcionário da saúde no Brasil. E a construção aí não na ação popular, mas falamos muito sobre a construção de um hospital de campanha. Veio um recurso de 3,5 milhões que poderia ser destinado para investimentos, e esse recurso foi utilizado em meia pandemia, com unanimidade pela Câmara, para fazer um viaduto no centro da cidade. Então, foram muitas coisas que poderiam ter sido feitas, que nós alertamos, que nós falamos, mas a prefeitura decidiu virar as costas, decidiu num dia abrir a cidade, no outro dia fechava a cidade. A gente passou por isso muitas vezes, não aumentou o número de distribuição de cestas básicas, então pedia para que as pessoas ficavam em casa, mas não conseguia garantir nada para que as pessoas ficassem. Aí tem um erro também sério do governo federal, né, que não conseguiu se integrar aos governos do estado, nem aos governos municipais, para fazer uma política realmente eficiente. A minha visão é de que a gente tinha que ter parado de verdade 3 meses, mas que as pessoas tinham que ter condição de se alimentar, tinham que ter condição de ter recurso, e o que aconteceu foi que a gente nem parou, nem continuou. Então, isso foi pior ainda para a economia, foi pior para a saúde, foi pior no geral, né? Uma coisa que eu teria feito também era colocar o meu gabinete como prefeito dentro da Secretaria de Saúde. Acho que essa era a primeira coisa que o prefeito aqui de Franca tinha que fazer, mas ele preferiu se ausentar, seguiu alguns protocolos, como ivermectina, como hidroxicloroquina, enfim, coisas aí que também não funcionaram, né? E hoje a cidade já não aguenta mais a pandemia e as coisas estão tocando, né? Tá tudo aberto, tá? Não se sabe quantas pessoas tem ao certo, não tem teste suficiente para testar toda a população. Aparentemente os leitos não estão com superlotação aqui na cidade de Franca, conseguiram acho que 3 ou 4 leitos aí do governo do estado, mas assim, tá sempre ali, né? Então essa é a situação da cidade de Franca. E aí, partindo para a questão da saúde, eu acho que uma coisa que é importante, e a gente não fala muito disso na questão da saúde pública, é assim, em Franca, e acho que na maioria das cidades do Brasil, você só trabalha a saúde pública de 2 pontos de vista. Primeiro, a questão da remediação e a questão da prevenção. Quando você trabalha com remédios, você está, na prática, evitando, né, garantindo que a pessoa saia de uma zona de doença. E quando você trabalha com prevenção, você está tentando prevenir que ela entre numa zona de doença. Ou seja, o foco da prevenção e o foco da remediação não estão na saúde, estão na doença. E esse é um princípio importante para que a gente entenda como que a gente pode trabalhar a saúde de verdade. E aí é o terceiro ponto que a gente está defendendo muito, que é a questão da promoção de saúde, que é a qualidade de vida, que é profissionais de educação física nessas praças, academias ao ar livre que nós temos. Então, esses são alguns elementos que a gente quer trabalhar na saúde pública, né? Começar a inverter um pouco essa lógica para ter uma população mais saudável, né? Isso a gente ganha a longo prazo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós estamos tendo uma demora aqui, Emílio, enorme para agendamento de consultas. As pessoas chegam 4h30 da manhã no Nubes para agendar uma consulta para daqui 2 anos, para a filha ir no ginecologista. Então, é uma situação desesperadora. E nós estamos no século XXI, não tem por que a gente não utilizar os instrumentos que nós temos em termos de tecnologia para resolver esse problema. Então, um ponto nosso é a construção do aplicativo que chama Consulta Express, em que as pessoas podem agendar suas consultas diretamente das suas casas na unidade de saúde mais próxima da sua casa. E o terceiro ponto, que é com relação à falta de médicos e remédios, né, que está tendo na rede pública, né? A gente quer trabalhar com credenciamento de clínicas e consultórios médicos. Isso é um ponto importante, porque tanto os médicos
quantos pacientes estão sofrendo hoje. Os médicos, você sabe como que é, preferem não atender no hospital público, gostam de atender no consultório deles. E os pacientes estão pegando fila lá de, às vezes, 2, 3 meses, né? Então, o que nós queremos? Credenciar as clínicas e consultórios médicos para trabalhar sob demanda, para que os pacientes sejam atendidos diretamente nos consultórios e nas clínicas médicas, né? Isso é um ponto importante também para a redução de uma parte das cirurgias eletivas que nós temos acumuladas aqui na cidade, que são em torno de 15 mil cirurgias eletivas. Então, assim, há cirurgias que não é possível fazer nessas clínicas, mas há cirurgias simples, né, como tem gente esperando 3 anos aí por causa de uma hérnia umbilical, né, que já está ficando numa situação grave, e aí chega numa situação emergencial, se gasta muito mais. Então, essas pequenas cirurgias você pode fazer também nessas clínicas médicas e a prefeitura paga por meio do credenciamento sob demanda. Da mesma forma, você pode fazer com a questão aí dos remédios com credenciamento de farmácias na Cidade Franca. Essas são um pouquinho das nossas propostas aí para a saúde. Obrigado. Vamos falar sobre um outro ponto que muitas vezes não é um tema da campanha eleitoral, especialmente da grande mídia, mas para nós é muito importante. Nós estamos vivendo um aumento muito grande da miséria e da fome no Brasil. Esse é um fato, né, diagnosticado pelo IBGE e tudo mais. Nós temos mais, segundo o IPEA, nós temos mais de 200 mil pessoas morando na rua, né? Qual é a política que você pretende fazer em relação à população de rua, né? Como pretende agir para desenvolver políticas sociais para assistência social? Porque essas políticas, normalmente são integradas, né? Sim. E também que você falasse um pouco do perfil desse morador de rua, quantos tem em Franca, porque isso eu acho que é importante para quem está fora de Franca saber também. Perfeito. Essa pergunta é muito importante porque realmente isso é um fato, né? Está aumentando a miséria, está aumentando a fome. Em Franca, nós passamos de 2012 para 2018, de 262 famílias para 868 famílias, onde de 37% a 42% dessas famílias são ex-sapateiros. Então, isso é um problema porque mostra que essas pessoas trabalhavam, é o único ofício que elas tinham, e hoje elas não estão conseguindo trabalhar e foram para a rua, porque não tem outra alternativa, né? Tem também as pessoas que são usuários de drogas, pessoas que precisam ser reabilitadas, né? E nós estamos combatendo muito essa lógica de que estão... Essa semana mesmo respondi na rádio, fiquei até triste com a pergunta, porque falou sobre uma limpeza nas ruas da cidade, por conta dos moradores de rua, e nós estamos muito combatendo essa lógica que, todo mundo é ser humano, no final das contas, todo mundo já passou por uma dificuldade, né? Eu mesmo tive a oportunidade de viajar ao Brasil 2.000 quilômetros de bicicleta, em grande parte dessa viagem fui sozinho, conheci muitas pessoas em situações de rua, e muitas pessoas que era engenheiro, que era formado em psicologia, e que por algum problema na vida, seja perdeu o filho, um problema com a esposa, alguma coisa do tipo, sua vida acabou caindo por água abaixo, e aí estava em situação de rua. Então, assim, são situações complicadas e que a gente precisa ter um pouco de solidariedade, um pouco de empatia para entender essas situações, né? Então, assim, um dos pontos é o fortalecimento da assistência social no município, né? Hoje o Centro Pop, que é quem recebe essas pessoas, está completamente depredado, está fechado, inclusive, né? Então, precisa ter esses espaços, sim, com foco na reabilitação, com foco em resgatar a esperança das pessoas para que elas possam voltar a trabalhar, com foco na geração de emprego e renda, com foco na saúde mental, e aí não apenas trabalhar essas pessoas que já chegaram nessa situação, mas trabalhar também as crianças, os jovens que estão tendo uma série de transtornos por conta dos meios que a gente tem vivido hoje, do jeito que da nossa sociedade, mas trabalhar isso na escola, com psicologia comunitária. Uma das nossas propostas é abrir as escolas aos finais de semana para que a gente tenha terapeutas, tenha psicólogos, para garantir um desenvolvimento emocional das crianças, para que também tenham estrutura para momentos de dificuldade, né? Então, isso é um pouco da nossa visão, da nossa avaliação do que pode ser feito nesse sentido, o que precisa ser feito, na verdade.
É importante, esse ponto é muito importante e está sendo pouco falado, e a gente precisa, tem pautas que nós temos que levantar, né? Eu queria também te perguntar, como uma das áreas que está sendo mais atacada pelo desgoverno federal é a educação e a ciência, né? Sim. Isso é um fato também. Então, que política você pretende adotar para a educação e como é que você pretende fazer uma sinergia entre as universidades públicas com a prefeitura para fortalecer o desenvolvimento da cidade? Eu acho que esse é outro ponto importante, né? A educação também ela é um fator fundamental, porque hoje nós vivemos numa sociedade de conhecimento, entre aspas, né? Pelo menos Sim. dizem que vivemos, né? Então, como que isso pode nos ajudar, Franca, a se desenvolver? Perfeito, Emílio. Com relação à questão da educação municipal aqui, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o plano de carreira dos professores da rede municipal do papel. Então, assim, nós temos aqui hoje quem indica os diretores nas escolas é praticamente o prefeito, né? Ele escolhe quem vai ser os diretores e nós somos de uma linha que deve ter um plano de carreira em que a pessoa entre como professor e vai se por meio de uma série de critérios, inclusive a avaliação dos alunos, se torne coordenador para chegar ao cargo de diretor, né? Uma forma de motivar e colocar acima de tudo a questão da educação em primeiro plano. Com relação à questão da. Aí, só complementando, tem nós estamos com um projeto que é a Escola da Comunidade, que é abrir as escolas aos finais de semana. Hoje, o jovem, as crianças, sentem que a escola não é parceiro deles, né? Como se a pessoa tivesse que ir lá de forma obrigatória, ter uma lógica meio punitivista. Nós somos Sim, contra isso, nós somos a favor de abrir as escolas aos finais de semana, até porque nós já temos infraestrutura lá, temos quadras, muitas delas, temos energia elétrica, temos água encanada, e abrir não apenas para os jovens, para ter um acompanhamento, mas abrir para toda a comunidade poder participar daquele espaço, né? E também fazer uma integração intergeracional, que eu acho que é uma coisa importante em termos de políticas públicas hoje. A gente trabalha as coisas muito segmentadas, jovem com jovem, a população idosa com ele sozinha. Então, eu acho que precisa ter essa integração. E a escola é um excelente espaço para fazer isso. E aí, do ponto de vista das universidades, nós temos aqui em Franca a Unesp, nós temos a FACEF, a Unifran, a Anguera, a FDF, mais de 6 universidades na cidade que produzem muito conhecimento científico, mas que é pouquíssimo utilizado. Nós queremos criar uma agência de desenvolvimento na cidade que integre o conhecimento que é produzido nas universidades, junto com o terceiro setor e junto com a iniciativa privada. E a prefeitura vai coordenar essa sinergia entre esses setores, para que a ciência, aquilo que é desenvolvido dentro das universidades, seja aplicado na prática, dentro das empresas também e no terceiro setor. Olha, nós temos indústria alimentícia aqui na cidade de Franca e temos o curso de nutrição na Unifran. Será que aquele jovem que está estudando nutrição não tem interesse de estar fazendo uma pesquisa sobre um produto específico que já é vendido nessa indústria alimentícia na cidade de Franca? E essa indústria também não teria interesse que aquele jovem desenvolva uma pesquisa que faça com que o produto dela tenha mais valor agregado, que aquela empresa ganhe mais. Então, no dia de amanhã, essa empresa financiando essa bolsa de pesquisa, aquele jovem também pode se inserir no mercado de trabalho, pode ser um gestor dessa empresa. Da mesma forma, as ONGs, nós temos curso aqui de economia, de administração. Então, isso tudo pode ser aproveitado para inserir os jovens no mercado de trabalho e para dar uma contrapartida também para as ONGs, para as empresas do município, que precisam disso, né? Essa é uma das ideias que a gente tem aí para o desenvolvimento econômico. Uma vez, e para a questão das universidades, uma vez esse núcleo constituído, fica também muito mais fácil para a prefeitura buscar verbas no governo estadual, buscar financiamento no governo federal, até mesmo internacional. Você vai ter um nível de qualidade desses projetos e de aplicabilidade deles muito grande. Então, é muito mais fácil também para o governo municipal estar buscando outros recursos, outros financiamentos, né? Essa é a forma que a gente enxerga aqui o papel da universidade no município, na construção da sociedade em Franca. então, a gente agora tem que falar sobre um outro tema muito importante na pandemia, que foi o slogan Fique em Casa.
mas muitas pessoas não tinham casa para ficar ou a sua moradia era muito precária. Então, como é que você pretende agir para tentar diminuir o déficit habitacional e como você pretende dialogar com os movimentos sociais, especialmente da área da habitação? Olha, aí você tocou num ponto importante, porque é isso, né? Tinha o slogan Fica em casa, as pessoas não tinham casa, tinha gente que não tinha dinheiro para ficar em casa, tinha gente que não tinha comida, então era muito fácil, né? Falar isso para as pessoas. Bom, nós estamos avaliando que um dos pontos mais importantes na questão da moradia é fazer um repovoamento do centro da cidade. Nós estamos tendo vários loteamentos aqui na cidade de Franca e cada vez mais longe. Então, assim, estamos tendo um crescimento horizontal desenfreado. Só para a gente ter uma noção, Franca tem 140 mil lotes no total e 40 mil lotes vazios, na sua grande parte em região central. Então, é 30% da cidade, nós temos lotes vazios que estão servindo apenas para especulação imobiliária e para fortalecer esse crescimento horizontal, que na prática aumenta o tamanho da cidade, mas aumenta também a malha viária, aumenta também o preço da coleta de lixo, da água, da energia, do transporte coletivo e aumenta o custo cidade, que é um problema para todo mundo, no geral, não só para a população que mais precisa. E aí nós temos uma série de prédios abandonados também da prefeitura, temos prédios públicos, temos terrenos da prefeitura que não são utilizados. O que nós queremos fazer? Queremos fazer parcerias também com a iniciativa privada e trabalhar um conceito que é o conceito de retrofits. Então, assim, modernizar esses espaços, doar esse espaço para a iniciativa privada, mas em parceria para que ela consiga construir ali moradias populares, mas de qualidade, e trazer a população para o centro da cidade, principalmente a população mais idosa, né? Franca está com um número de idosos, população idosa muito grande, com a reforma da Previdência, essas pessoas vão ter cada vez menos renda, com o teto de gastos, essas pessoas, o governo vai poder gastar cada vez menos, né, fica limitado aos gastos da saúde. Então, nós vamos ter um problema aí, em breve, com essa população, que vai estar sem dinheiro e que vai precisar muito de ter qualidade de vida. Nós queremos trazer essas pessoas para o centro da cidade por meio desse sistema de moradias que a gente colocou, para que elas fiquem próximas da infraestrutura, para que elas fiquem próximas de um espaço que já tem uma estrutura constituída para qualidade de vida, para lazer, para cultura e para garantir aí uma longevidade melhor e uma qualidade de vida melhor para essa população. Tá bom. E como é que vocês pretendem melhorar a cultura em Franca? Porque na pandemia também isso foi um tema muito importante para manter a sanidade mental nossa, né? De todo mundo, no momento de confinamento, uma série de problemas, e a cultura também é uma área muito atacada pelo atual governo federal. Sim, e é um ponto importante, né? Porque aqui em Franca eles tentaram organizar um edital para a cultura e foi super difícil, né? Não teve apoio da prefeitura para que os músicos se apresentassem ao vivo, né? Mas por meio de live e sempre desamparados, né? Acho que isso tem uma das profissões que mais sofreu com essa questão da pandemia foi os músicos, né? Porque dependem da aglomeração, dependem dos bares abertos, dependem disso para viver. Então, precisa ser fortalecido, né? Principalmente agora que nós vamos ter essas pessoas ficaram aí há um bom tempo sem trabalhar, sem conseguir pagar suas contas. A gente precisa voltar assim que possível e voltar com tudo, né? Voltar garantindo que eles tenham essa possibilidade de trabalhar. O que nós queremos fazer, Emílio? Queremos fazer articulações tanto com o movimento cultural, com os músicos, com os artistas, com o pessoal da dança, com todos eles, para que a gente tenha uma agenda única, integrada no município, e remodelar a comunicação da prefeitura, que hoje é muito precária. Às vezes você vai ter uma peça no teatro, ninguém fica sabendo. Então, nós queremos criar esse programa que é a agenda única da prefeitura. Qualquer membro da população pode acessar isso diretamente pelo seu celular. Então, aqui que tem hoje em Franca? Vai ter um show ao vivo na praça tal, tal, tal. Então, isso é uma coisa que nós queremos criar para dar um suporte para os músicos, para os artistas, né, para o movimento cultural no geral da cidade, e para dar um retorno também para a população em termos do que está sendo feito de cultura, né?
E aí fazer essa parceria com esses movimentos para que eles possam ocupar os espaços públicos. Então, assim, existe uma burocracia tremenda para você conseguir usar a energia elétrica da prefeitura. Nós não queremos isso, nós queremos os espaços mais liberados. É claro que tem que ter um fiscal, tem que ter alguém que garanta que aquilo seja executado com qualidade, mas queremos desburocratizar, fazer com que a população tenha acesso à infraestrutura pública, né? E eu acho que os artistas, o movimento cultural no geral é um exemplo disso, que poderia estar sendo feito, né? Nós temos algumas avenidas na cidade que se assemelham à situação, poderia se assemelhar, se a gente fizesse um projeto, à situação que tem em São Paulo da Paulista. E queremos fazer isso numa das avenidas, que é a Avenida do Distrito Industrial, que no final de semana passa pouquíssimos carros, as pessoas utilizam mais para caminhar, né? E queremos fazer, tem alguém da vigilância sanitária, alguém da prefeitura, mas para garantir que as coisas funcionem bem, mas que liberar energia elétrica ali, os músicos chegam, se organizam, montam o seu esquema, toca, também o pessoal da feira vai lá, monta a barraquinha, vende ali, fazer a coisa mais plural, mais pulsante, com mais vida, né? Então esse é um dos projetos, e os outros é por meio dessa escola também que eu te falei da comunidade, né? Abrir as escolas aos finais de semana e fortalecer o movimento cultural local da cidade de Franca, né? Você gasta menos do que também esse projeto que fica sempre trazendo grandes shows, você ocupa mais espaço, você faz a população conhecer os movimentos culturais da cidade, você trabalha uma questão que você colocou, que é a questão emocional, que é a saúde mental da população, a sociabilização das pessoas, e trabalha aquela lógica que a gente falou da cidade-comunidade, uma cidade mais fraterna, uma cidade mais aberta. Então, essas são as propostas que nós temos para essa área da cultura. Bom, eu tenho que te perguntar aqui, porque o ministro Paulo Guedes disse que os servidores públicos são parasitas, né? E o governo Bolsonaro vem atacando os servidores públicos, inclusive agora tentando acabar com a estabilidade do emprego e uma série de outras maldades que ele tem feito. Como é que você pretende melhorar a situação do servidor público, revalorizar as carreiras? Como é que você pretende trabalhar com essa questão? Nós somos completamente contra essa visão de que o servidor público é um inimigo da população, né? Esses dias eu tive um fórum de segurança alimentar, né? E aí vi instituições, pessoas que sempre foram a favor da redução dos programas de assistência social, defenderem a implementação dos programas de assistência social. Então, assim, nós estamos vivendo essa situação por conta de um grupo, né, que não é só de agora, mas de um grupo político que entra no país para redução, que eles chamam aí de Estado mínimo, mas que, na verdade, é um Estado para eles, né, e é um Estado para servir aos interesses do baronato, né, brasileiro. Então, esse é um ponto importante, e os servidores públicos passam muito por isso, porque são eles que tocam a máquina pública, é eles que fazem as coisas funcionarem. Aqui em Franca não é diferente, o prefeito está completamente ausente, ninguém vê ele. A última aparição pública dele foi por meio de uma live em 11 de setembro, e aí foi achincalhado porque não falava com as pessoas, porque ficou tentando enganar todo mundo ali na live, e desapareceu novamente. Quem está tocando? São os servidores públicos, independente de qualquer coisa, tem que fazer a máquina girar, mas estão completamente desmotivados, não existe um plano de carreira, não existem pouquíssimos cursos de capacitação. Então, o que nós queremos fazer é ser parceiro dos servidores, e por meio de não de uma forma genérica, às vezes, vamos implementar um plano de carreira, ele não pode ser igual para todos, né? As pessoas que trabalham na guarda, por exemplo, tem um plano de carreira específico, as pessoas que trabalham na rede municipal de educação, como eu coloquei, sobre a nomeação dos diretores, tem uma situação específica, da mesma forma as pessoas que trabalham na saúde. Então é preciso sentar com todos esses setores, ter uma relação e encontrar qual que é o caminho, sobretudo o caminho financeiro. A folha de pagamento hoje da prefeitura é de 49% a 51% do orçamento. Então, tem que abrir o jogo, falar, olha, é isso aqui, como que a gente vai implementar um plano de carreira que seja satisfatório para vocês, mas que também aumente a produtividade, mas que também aumente a responsabilidade, que tenha oportunidade de capacitação para vocês,
Então, eu acho que isso é o caminho, né? E o plano de carreira envolve todos esses aspectos, não apenas o aumento gradativo do salário, mas aumento de responsabilidade, um aumento de produtividade também, e a garantia de que as coisas sejam executadas, mas de forma motivada pelos servidores, que eles estejam felizes em prestar aquele serviço, que sejam respeitados pela população também. Então, eu acho que para a gente poder encerrar, eu queria te fazer, na verdade, algumas observações. Primeiro, a importância da gente se reaproximar dos movimentos sociais, especialmente na moradia, valorizar os mutirões, né? Em algumas áreas, claro, ou, por exemplo, como em São Paulo, a ocupação 9 de julho faz um trabalho fantástico, sendo uma ocupação dos artistas, da cultura, né? Eu acho que é algo importante. Segunda coisa, a importância, isso o ex-presidente Lula falou, isso é um legado do PT, da participação popular, né? E sempre quando vem falar sobre isso, eu quero sempre lembrar, nos Estados Unidos, os conselhos municipais têm controle total sobre o orçamento municipal. Então, não é nenhuma medida comunista, né? Estamos falando, Sim. e é uma tradição nos Estados Unidos isso, né? Então, eu acho que esses dois pontos, eu acho que são muito importantes, são emblemáticos. Inclusive, essa questão da participação popular, emblemático do legado do PT, né? E eu queria que também você falasse um pouquinho sobre isso, porque nesse momento estamos sendo tão atacados. Se há um partido que tem um legado que objetivamente, aí é número, é fato, não é discussão teórica, diminuiu a desigualdade no Brasil e diminuiu a fome, foi esse o partido que nos governou por 13 anos. Eu queria que você falasse um pouco disso no encerramento aqui da entrevista. Maravilha, Emílio. Bom, eu acho que você colocou dois pontos que são extremamente importantes e que norteiam bastante aqui o nosso plano de governo, né? Essa questão dos multirões, nós já fizemos aqui em Franca e foi muito bacana. As casas foram construídas junto da população, pelas próprias mãos da população, e a gente sabe como que isso tem um peso completamente diferente, né? E já se interliga diretamente com a questão da participação popular, né? Que não é uma participação só das pessoas serem ouvidas, só das pessoas saberem, mas é das pessoas participarem da construção dos projetos, participarem da tomada de decisão. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Nós passamos por um processo de inversão dessa lógica de participação popular, ou seja, nós criamos o orçamento participativo e depois foi se percebendo que isso, de certa forma, e aí não digo nós, mas teve uma institucionalização dessas participações populares por meio das audiências públicas, e, na verdade, o que aconteceu? Os órgãos de controle acabaram mais tentando controlar como se dava a participação popular do que garantir que a participação popular acontecesse, que as pessoas pudessem tomar as decisões, né? Uma porque talvez incomodasse muito o povo poder participar da tomada de decisão, participar do orçamento, e outra porque eles também viram que era importante, né, essa participação. Então, fizeram um sistema que não tem funcionado, né? Você vai numa audiência pública, você vai lá para falar, você fala 3 minutos e nada sai dali. É importante, é legal, mas as pessoas precisam ter participação na tomada de decisão. E eu acho que os instrumentos que nós temos aí também de tecnologia facilitam muito isso, e nós temos que utilizar esses instrumentos por meio de aplicativos. Por exemplo, Belo Horizonte fez um aplicativo que tem funcionado muito bem, onde a população pode alertar se tem um buraco na rua, pode alertar se a árvore está mal podada, pode falar, olha, aqui está acontecendo isso, vem aqui arrumar, e a prefeitura vai lá. Então, são várias formas que você pode fazer por meio da tecnologia essa participação popular. E eu acho que os multirões também são um grande exemplo disso. É por isso que no nosso programa de governo nós estamos trabalhando também com fortalecimento das associações de bairro, fortalecimento dos centros comunitários, e para que, ao invés da prefeitura chegar lá com o projeto pré-moldado, que nem essas academias ao ar livre, projeto pronto, a prefeitura garanta que aquela associação, que aquela comunidade do bairro consiga apresentar um projeto para a prefeitura, de acordo com as demandas do bairro, e aí sim a gente vai lá construir aquilo coletivamente como um projeto piloto, né? Funcionou, legal, está aberto para todos os bairros.
é só pedir, né? Não somos nós que vamos chegar para vocês falando o que tem que ser feito. Nós vamos dar as instruções para que vocês falem para nós o que vocês precisam. E aí, por meio, acho que os mutirões são super bem-vindos nessa construção. Então, é um pouco disso aí que a gente pensa sobre a participação popular, sobre a questão dos mutirões também. Obrigado, Bruxelas. Eu agradeço muito essa entrevista. A gente vai continuar, jornalistas livres, estamos ouvindo vários atores políticos, para que dê subsídio ao cidadão para que ele decida, porque, na verdade, caberá ao cidadão essa decisão. O papel da mídia é ceder os espaços, é colocar a pauta no sentido das perguntas, questionar, né, e dar subsídios ao cidadão para que ele faça a sua escolha. E eu peço a vocês todos que votem. O voto é uma conquista, ele não foi dado para as pessoas. O movimento cartista inglês lutou pelo direito do voto masculino. 200 pessoas morreram, massacradas por isso. As mulheres lutaram pelo direito do voto das mulheres, ninguém deu a elas. Então, quando vocês forem votar, lembre-se disso, que é uma tradição, que é uma luta social, e o voto não caiu do céu. Alguém lutou por ele. E nós temos que honrar as pessoas que lutaram pelo direito que a gente tem de poder votar e poder influenciar na política. Então, quando você for votar, lembre-se daquelas pessoas que lutaram por você e pense bem em quem votar. Eu acho que a gente já tem um custo enorme no Brasil, né, da última eleição, né? Preciso falar nomes, mas que todo mundo entende o custo que nós estamos tendo. Mais de 150 mil pessoas morreram nesse país e muitas mortes podiam ser evitadas se a gente tivesse um outro tipo de gestão nesse país. Então, pensem nas consequências do seu voto, né? O voto é uma coisa muito importante. A nós, quanto uma mídia, cabe entrevistar e dar elementos para que vocês possam decidir. Muito obrigado, Bruxelas, e boa sorte aí na sua caminhada. Obrigado, Emílio. Um grande abraço. Valeu mesmo. Obrigado pela oportunidade. É isso.